amores, tudo bom? Beleza? Gente, vamos fechar o nosso conteúdo sobre relações ecológicas. Vamos ver agora as chamadas relações desarmônicas. Na primeira aula, nós tivemos a oportunidade de ver as relações harmônicas ou relações do bem, né? Então, aqui nesse caso, eu destaquei alguns pontos interessantes para vocês e fiz uma pesquisa em algumas provas de vestibular e coloquei para vocês aqueles que se enquadram mais do ponto de vista quantitativo nesses vestibulares que vocês vão se submeter, tá certo? Então, olha lá. Todas as relações que pelo menos um organismo será prejudicado. É o que caracteriza as relações desarmônicas, tá? Fica dentro daqueles parâmetros que a gente havia destacado anteriormente. Ó, intraespecífica, mesma espécie, entre organismos de mesma espécie. Interespecíficas, entre espécies diferentes. Então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de relação desarmônica que é o canibalismo, né? Observe que um vai tirar proveito e o outro se quebra, vai gerar prejuízo, né? Ocorre entre organismos de mesma espécie, muito comum nos artrópodos, né? A gente encontra aí muito proeminente, é muito visível esse tipo de aspecto ocorrendo nos artrópodos. Muita gente pode dizer, mas cabeça, os humanos, eu já assisti um filme, tá? Aquele filme Vivos, dos jogadores do Uruguai que foram, aí o avião caiu na Cordilheira dos Andes, eles passaram quase 3 meses lá, eles tiveram que se alimentar, comer a galera que estava morta ali. Realmente isso aí é uma situação bem trágica, né? Uma situação um ícone do canibalismo, né? Porque ou eles comiam ou eles se alimentavam daquelas pessoas que já haviam morrido, né? Por infecção, pelo trauma acontecido, o trauma físico, né? Acontecido depois do acidente com o avião, ou eles morriam de fome, né? Então existe esse tipo de característica aí, que é interessante, que a gente pode abordar, tá certo? Porém, quando você fala em outros organismos, principalmente nos artrópodos, que a gente vê com a frequência maior, aí eu coloquei para vocês nas aranhas, no louva-a-Deus, ocorre em virtude da fêmea ela captar uma quantidade de nutrientes maior, né? Uma quantidade de proteínas maior, sem existir a necessidade dela estar preocupada em montar determinado tipo de situação para captar o seu nutriente. Ou seja, porque na realidade, para alguns organismos eles captarem nutrientes, vai existir perda de energia, né? Então aquele organismo que já está ali, está disponível, no caso aí o louva-a-Deus que eu destaquei para vocês, automaticamente depois da cópula, a fêmea ela se alimenta aí do macho, né? Então tu tens esse tipo de aspecto ecológico que é muito interessante. Vamos ver outro tipo de relação desarmônica. Olha lá, coloquei para vocês. Amores, aqui eu coloquei a competição, que ocorre por uma série de fatores, né? Vamos ver quais são os mais importantes e os mais proeminentes, tá certo? A competição ela pode ocorrer por nutrientes, por essa disponibilidade de nutrientes que existe no ambiente. Pode ocorrer também pelo fator reprodutivo, ou seja, pela reprodução, pelo habitat, né? Pelo território. Então esses três aí são os mais abordados para a gente. Então eu destaquei para você um ponto muito interessante, que eu já havia destacado anteriormente, mas não havia deixado escrito. Nesse caso os dois perdem por terem
desprendido muita energia para angariar o seu objetivo, né? Então a competição ela traz esse lado de desvantagem para aquele que perde ou aquele que ganha, né? O que ganha, ele não ganhou à toa, ele ganhou porque ele lutou, ele competiu para estar ali. Então, consequentemente, ele despendeu muita energia. Beleza? Olha lá. Vamos ver o próximo. Desculpa. Pessoal, interespecífica entre espécies diferentes. Amores, eu coloquei esses 3 exemplos, onde eu acho muito interessante. Tá certo? Olha lá. É o chamado amensalismo. Esse amensalismo, ele tem sinônimo. Você pode chamar simplesmente por antibiose. Tá certo? Então observa bem o seguinte. Algumas espécies utilizam de toxinas para evitar o crescimento de outras espécies. Tá? Vejamos os exemplos de maior relevância no Enem e em outros vestibulares. Primeiro, aí ó, do teu lado esquerdo, deixa eu colocar aqui. Ó. Primeiro aqui, do lado esquerdo. Maré vermelha causada por algas pirrofíceas. Amores, aqui essas algas pirrofíceas, elas liberam toxina no ambiente e essa toxina ela tem a coloração avermelhada. Por isso o nome maré vermelha. E essa propriedade vai impedir exatamente o desenvolvimento de uma gama enorme de organismos. Aqueles organismos que não forem que forem sensíveis, né? Ou seja, que não forem resistentes à toxina, muito provavelmente eles não conseguem se desenvolver. É muito proeminente no sul do país, ocorre com muita frequência no sul do país. Aqui eu coloquei para vocês um dos exemplos bem interessantes, né? Bactérias sensíveis à penicilina, né? O Treponema pallidum, o Staphylococcus, eles são organismos que, quando você coloca na placa de Petri junto com a penicilina, né, onde o fungo ele produz essa toxina, ele impede exatamente o desenvolvimento da bactéria, né? Então aqui você tem a penicilina, né, o subproduto do fungo que é liberado, e aqui a bactéria ela não consegue se desenvolver. É um exemplo de antibiose, ou chamado simplesmente por amensalismo. Aqui nesse caso, observe que os pinheiros do Paraná eles são bem espaçados, né? O que vocês encontram aqui são organismos, são gramíneas, porque ele libera algumas toxinas e impede o desenvolvimento de plantas maiores, de herbáceas, de plantas de grande porte, tá certo? Então esse aí é um tipo bem clássico de amensalismo, tranquilo? Vamos ver o próximo. Olha, coloquei para vocês um que é emblemático, né? Interespecífico, entre espécies diferentes, no caso, parasitismo. Preste bem atenção aí que eu coloquei para vocês em relação a esse parágrafo. Relação ecológica, interespecífica e desarmônica. Nessa interação, observamos uma espécie comportando-se como parasito, ou parasita, tanto faz, e outro como hospedeiro, sendo essa última fundamental para a sobrevivência do parasita. Então, na grande maioria desses organismos que são parasitos, não é interessante matar o hospedeiro, porque quanto mais tempo ele ficar ali, melhor para ele. É um exemplo clássico aqui ó, da tênia no intestino humano, né? Um ótimo exemplo de endoparasitismo. O endoparasitismo do Trypanosoma cruzi, né? Que se instala na fibra cardíaca, se alimenta da glicose da fibra cardíaca. Com isso, o que acontece? Você encontra uma hipertrofia do coração, o coração ele incha, o indivíduo ele desenvolve cardiomegalia, ou seja, aumento do coração. E aqui nós encontramos também outro caso de parasitismo, né? Cistosoma mansoni, caracterizada pelo ciclo da cistosoma, né? Você tem o miracídio, você tem aqui ó, o miracídio, você tem a cercária. A cercária é a fase infectante, né? no homem. Então,
esse tipo de parasito ele pode promover hepatomegalia, pode promover hepatosplenomegalia. Cabeça, o que é isso? Aumento do fígado, aumento do baço ou aumento dos dois, tá certo? Então, são dois exemplos aí, na verdade, três exemplos de parasitismo que a gente não pode deixar passar batido. São doenças graves, são doenças que podem levar à morte, tá certo? E que são abordadas tanto no cunho microbiológico quanto em relação à condição ecológica, que é o que importa aqui para a gente, é o objetivo da nossa aula, tá certo? Então, vê lá. Próximo slide aqui eu coloquei para vocês outro exemplo, agora sendo de ectoparasitos, né? Observa que eu destaquei para vocês endoparasitos e agora ectoparasitos. Os principais tipos de ectoparasitos, o piolho, o carrapato, a pulga, o mosquito, todos esses aqui, eles se apresentam para a gente com essa propriedade, tá certo? Tiram proveito do seu hospedeiro. Herbivoria, eu coloquei até um tópico aí interessante. Herbivoria, para alguns botânicos, é um tipo de parasitismo, né? Porque o organismo ele está se alimentando daquela planta, daquela árvore, né? Principalmente a partir das suas folhas. Beleza? Então, no caso dos ectoparasitos, o que eu gostaria de destacar para vocês seria o piolho, o carrapato, a pulga e o mosquito. É interessante que vocês tenham em mente principalmente o mosquito, tá certo? Porque nessas provas de vestibulares, né, o Enem, eles comentam muito aí, existem várias doenças causadas por mosquito. Se você analisa o Aedes aegypti, o Aedes ele consegue transportar, ele consegue passar, além de captar o nutriente, né, o sangue, ele consegue passar 4 tipos de dengue, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3 e o tipo 4. Ele consegue promover a passagem de vírus da zika, né, da chikungunya. Você tem outra vertente aí, que é o vírus maiaro, que se apresenta, ele tem um quadro sintomatológico idêntico ao da chikungunya, né? A leishmaniose cutânea, a leishmaniose visceral, gente, então são várias doenças causadas pelo mosquito, não é isso? Então, pelo mosquito não, pela passagem, né? Ele tem um micro-organismo e ele tende a passar esse micro-organismo para o hospedeiro, tá certo? Beleza? Vamos ver o próximo. Ó, aqui eu coloquei para vocês predatismo. Predatismo é fácil, né? Então você tem aí, do jeitinho que eu coloquei nesse parágrafo, é uma relação desarmônica, né? O predatismo ou predação é uma relação ecológica em que uma espécie animal predadora, caçadora, né, decorrente do instinto de sobrevivência, captura e mata outra espécie. Simples desse jeito. Por sinal, hoje de manhã eu quase que filmava uma coisa linda aqui na frente de casa. Foi um gavião pegando, ele captando uma lagartixa, né? Linda a imagem, linda, aqui na frente, na praça. Quase que eu conseguia gravar para vocês, por pouco, pelo que pareça. Foi hoje mesmo, tá? Captura e mata outra espécie de nível trófico inferior, que é a presa, né? Para dela se alimentar, ou seja, tirar seus nutrientes. Aí o exemplo entre o leão e a zebra, a ave de rapina, né? Capturando peixe, uma imagem simplesmente fantástica. E o tubarão branco ele capturando uma foca. Tranquilo? Amores. E o último aí pra gente, a competição. Onde você vai encontrar uma competição interespecífica entre espécies diferentes. Eu coloquei para vocês entre a hiena e o leão. Normalmente a hiena ela perde para o leão. Ela só ganha quando existe uma quantidade maior de hienas, né? Então o leão ele leva uma certa desvantagem, porque se for no front a front, aí realmente a hiena leva uma desvantagem gigantesca. Então ocorre competição tanto por nutrientes
quanto em relação ao ambiente. E fica aí essas características nesse parágrafo aí que eu coloquei para vocês. Ó. Ocorre quando essas espécies diferentes ocupam parte ou mesmo nicho ecológico. Isso aí é fato. Ocorre disputa por recursos, comentei agora há pouco. É observado entre seres de mesma espécie ou espécies diferentes, né? Isso aí a gente viu, eu já havia destacado isso aí para vocês. Um exemplo entre plantas competindo por luminosidade solar, né? Uma condição que eu acho simplesmente fantástica é o crescimento dos vegetais. Porque existem vegetais com mais de 100 metros de altura, né? É uma coisa impressionante, porque quando ocorreu o desenvolvimento desse grupo, né, existia necessidade de captação de luminosidade solar, ou seja, eles iam crescendo para captar luminosidade, ou seja, era competição pela luz, porque nós sabemos que existe, né, toda uma condição metabólica para o vegetal ele não sai dali, né? Ele está parado, ele precisa captar a luminosidade. Então, se existe um organismo sobrepondo a ele, ele tem que ficar maior. Então, foi em virtude desse fator, em virtude da competição, que esses organismos eles cresceram tanto, né? Em virtude da captação dessa luminosidade solar para o processo fotossintético. Sabemos que na fotossíntese eu tenho a produção de matéria orgânica, gás carbônico, mais água, luminosidade solar, cloroplasto, clorofila, produzindo o monômero que vai ser a glicose, mais o oxigênio, que é o subproduto que vai ser liberado para a atmosfera. Tá certo? Então, Amaury, a gente fica por aqui, terminando essa parte de relações ecológicas, relações harmônicas e desarmônicas, tá bom? Então, fica com Deus, tudo de bom, tenha sempre Deus no seu coração, tá certo?